Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Textos, de Paulo Freire. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Fundação Editora da Unesp. Do acervo de Ana Maria Araújo Freire. Apresentação de Ana Maria Araújo Freire. Entregar aos leitores e leitoras de Paulo Freire o livro que ele escrevia quando nos deixou, em 2 de maio de 1997, é um momento de grandes emoções, certamente não só para mim, mas também para aqueles e aquelas que acreditavam que entre dezembro de 1996, quando publicou A Pedagogia da Autonomia, e maio de 1997, Paulo não teria ficado sem pôr no papel as suas sempre criativas ideias. Não teria por quase um semestre deixado de expressar por escrito a sua preocupação de educador político. Não se enganaram os que assim pensaram e esperaram. Agora, se não passadas todas as angústias, dúvidas, expectativas e tristezas por ele não estar mais entre nós, podemos comemorar com alegria a sua volta às editoras e livrarias, inicialmente com seu último trabalho. Até então, eu não tinha ainda lido as 29 páginas manuscritas das cartas, uma das formas de comunicação que Paulo tanto gostava de utilizar. Eu apenas conhecia os temas tratados e os que ele não teve tempo de escrever, pois sempre estava falando, discutindo e comentando com alegria ou indignação os fatos sobre os quais estava construindo seu novo discurso antropológico político. Foi difícil para mim iniciar a leitura dessas páginas. Tinha medo. Era como se isso fosse confirmar o fato consumado de sua ausência, tão doloroso quanto irreversível. Ler um livro incompleto de Paulo implicaria para mim estar novamente diante de sua morte. Quando uma relação amorosa como a nossa é rompida abruptamente, ficamos os que não se foram, perplexos, espantados, estarrecidos, antes mesmo de termos consciência da dor brutal alojada para sempre dentro de nós. Antes mesmo que possamos realizar em nosso espaço do sentir a perda que acabamos de sofrer. Esses instantes, dias, são também de um sofrer que nos marca para sempre, tanto quanto o luto consciente. Acreditar na ausência para sempre? Aceitar que o companheiro de todos os dias e de todas as horas partiu quando ainda tanto queria ficar entre nós? Minha reação inicial foi, então, essa inútil tentativa de driblar a realidade. Defendia-me, entre outras maneiras, não lendo seus escritos, para não enfrentar a situação de sofrimento que já estava instalada em mim, na verdade, desde o instante que soube de sua morte. Por isso fugi enquanto pude, para não reafirmar a mim mesma que, além de não mais ele poder me tocar, me escutar e me olhar, ele também não poderia escrever mais. Ler esses textos, sobretudo porque eles estavam, como sempre, escritos pelas próprias mãos de Paulo, significaria, naquelas horas de dor indescritível, dizer a mim mesma que definitivamente essas cartas pedagógicas, ele mesmo os chamou assim desde quando começou a escrevê-las, ficaram inacabadas. E inacabadas para sempre, não porque ele tivesse deliberadamente abandonado o livro, pois ele tinha um prazer muito especial quando concretizava a tarefa que tivesse dado a si próprio, escrever, e como o fazia belamente. O escrever era para ele como um exercício epistemológico ou como uma tarefa eminentemente política, além de um gosto, um dever. E como tal, jamais se negou a esse que fazer com seriedade e ética. Meses, muitos meses passaram-se, talvez um ano, desde aquela madrugada de perda, até o momento em que comecei a executar minhas decisões que resultam hoje neste livro. Somente quando ficou claro para mim tudo o que em mim se passava é que foi possível entender que era necessário enfrentar as emoções e ler as cartas. Depois de analisada sob a perspectiva de sua incompletude, é que tive certeza que deveria publicá-las, que não poderia sonegar mais este legítimo direito dos estudiosos de Paulo e, sobretudo, dele próprio. Esses escritos, compreendi, são fundamentais para quem estuda a obra freiriana
tanto por neles estarem, de fato, as suas últimas reflexões escritas, como pela importância e modo de abordagem dos temas tratados. Foi assim que me convenci dessa minha tarefa, e empenhei-me nela com afinco. Inicialmente considerei oportuno convidar alguns educadores e educadoras, todos e todas ligados à teoria e ou praxis de Paulo, para escreverem cartas-respostas a ele. Seriam cartas sobre as reflexões próprias de cada uma, construídas a partir dos provocantes e atuais temas tratados por Paulo nas cartas pedagógicas. Dando tempo ao tempo, ansiosa algumas vezes, serenamente refletindo em outros momentos, pacientemente impaciente, como diria o meu marido, decidi enfim que estas derradeiras palavras dele deveriam formar um livro exclusivamente dele como autor. Livro com as suas palavras e ideias, com as suas emoções e preocupações, com sua sabedoria e sensibilidade, e com apenas algumas palavras minhas de contextualização de cada uma das cartas pedagógicas. Se por um lado ficou muito clara esta opção, por outro considerava que as cartas, formando quantitativamente um todo muito pequeno, deveriam então ser editadas como uma parte de um livro que se completaria com outros escritos do próprio Paulo. Estes outros escritos, reunidos na segunda parte do livro, é uma seleção de 5 textos, 4 deles escritos no ano de 1996. Desafios da educação de adultos frente à nova reestruturação tecnológica e à alfabetização em televisão foram elaborados para conferências que ele mesmo proferiu na época. Educação e esperança, e denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho foram pensados e elaborados especialmente para publicação em livros. Descobrimento da América, Paulo escreveu em 1992, mas não foi divulgado no momento em que comemorava-se os 500 anos da chegada do europeu ao Novo Mundo. Faz parte dessa seleção pelo fato de eu ter considerado de enorme importância publicá-lo exatamente no mês e ano em que se esteja festejando oficialmente o descobrimento do Brasil. Paulo, mais uma vez, nos está oferecendo, com este texto, a possibilidade de uma leitura crítica de evento tão significativo para brasileiros e brasileiras construírem sua identidade cultural verdadeira. Como em todos estes textos escolhidos para compor este livro, Paulo demonstra a sua indignação, a sua legítima raiva e a sua generosidade de amar. Resolvi que o título do livro deveria corresponder a essa sua permanente atitude e inteligência perante a vida e o mundo. Está também, como podem seus leitores comprovar, claramente implícita nesses textos a sua postura profundamente arraigada na vocação ontológica de humanidade que temos em cada um de nós, exercida com clareza cidadã por ele, mesmo diante dos fatos tão dramáticos e difíceis tratados de forma a não se afastar da esperança. Esta, aliás, a matriz da dialeticidade entre ela mesma, a raiva ou indignação e o amor. Assim nomeei este livro Pedagogia da Indignação. Não podemos esquecer que Paulo sempre dizia que as verdadeiras ações éticas e genuinamente humanas nascem de 2 sentimentos contraditórios, e só deles, do amor e da raiva. Este livro, talvez mais do que os outros, está empapado, como ele dizia, de seu amor humanista e de sua raiva ou indignação política que se traduziram em toda a sua obra, porque as vivia na sua existência, quer sob a forma de antropologia política, compaixão, solidariedade genuinamente humanista, quer sob a forma de uma epistemologia histórico-cultural, crença, fé nos homens e nas mulheres e certeza na transformação do mundo a partir dos oprimidos e injustiçados, através da superação da contradição antagônica opressor-oprimido, que é ainda sob a forma de uma filosofia sociontológica, com base sobretudo na esperança. Esta, pois, entendida em relação com o amor e a indignação, todas como fatores dinamizadores e necessários para transformar os projetos de inéditos viáveis em concretudes históricas. Neste livro, Paulo nos conclama para a concretização deste inédito, desta utopia que é a democratização da sociedade brasileira
através do amor, indignação e esperança. Acreditei, portanto, que o título não poderia ser outro. Por fim, quero que os leitores e leitoras de Paulo não considerem que esta é uma obra póstuma dele, como tanto se fazia e algumas vezes ainda se faz. Prefiro que esta seja considerada como a obra que celebra a sua vida. Nita, tarde de verão, de sonhos realizando-se no meio das saudades imensas. São Paulo, 11 de fevereiro de 2000. Carta Prefácio a Paulo Freire, de Balduino Andréola. Paulo, recebi tuas cartas pedagógicas que a Anita amavelmente me enviou, pedindo-me que depois de lê-las pusesse no papel minhas reflexões sobre as mensagens nelas contidas. Foi com muita emoção que as li, pois foram as últimas cartas que escreveste às amigas e aos amigos do mundo inteiro. Muita gente me perguntou com insistência quando serão publicadas. Agora respondo que a Anita e a editora Unesp estão agilizando a publicação. Pessoalmente, Paulo, penso que cartas recebidas de amigos devem também ser respondidas por carta. Foi por isso que decidi escrever-te. Quando minha carta já estava escrita, a Anita me telefonou propondo-me colocá-la como prefácio de teu livro. Ao mesmo tempo que me emocionei, levei também um susto, pois a responsabilidade é muito grande. Todavia, Paulo, quase não modificarei o texto para que não perca a espontaneidade e a informalidade com que resolvi falar contigo. Na primeira das tuas cartas, te propões escrever num clima de abertura ao diálogo, de tal modo que o leitor ou a leitora pudesse ir percebendo que a possibilidade do diálogo com seu autor se acha nelas mesmas, na maneira curiosa com que o autor as escreve, aberto à dúvida e à crítica. Este propósito e essa atitude foram constantes em tua vida e em tua obra. Ao ler agora o que escreveste, sinto-me invadido por dois sentimentos dialeticamente opostos: a tristeza profunda de uma grande perda e a alegria transbordante da presença nova, totalmente diferente da que saboreávamos antes que partisses para a tua grande viagem transhistórica. Sempre que falei de ti e de tua obra, nestes quase 3 anos de teu silêncio solene, lembrei de uma conversa emocionante com o filósofo Paul Ricoeur, quando me foi dado o privilégio de tê-lo como vizinho em 1983, durante o estágio de um mês na Biblioteca Mounier, em Chantenay-Malabry, perto de Paris. Falando da morte de Mounier, ocorrida em 1950, ele disse: o lado mais cruel da morte é que a gente faz perguntas ao amigo e ele não responde mais. Lembro que a emoção lhe embargou a voz e ele ficou olhando longamente para o chão em silêncio. Impressionou-me constatar que estava repetindo 33 anos depois o que escrevera em 1950 para o número especial da revista Spirit, dedicado à memória de Mounier. Num texto memorável cujo primeiro parágrafo cito integralmente, não apenas por seu valor afetivo, mas também por seu profundo sentido hermenêutico. Assim escreveu Ricoeur: nosso amigo Emmanuel Mounier não responderá mais às nossas perguntas. Uma das crueldades da morte é mudar radicalmente o sentido de uma obra literária em andamento. Não só ela não mais comporta continuações, estando encerrada em todo o sentido da palavra, como também ela é arrancada a este movimento de intercâmbio de interrogações e de respostas que situava seu autor entre os vivos. Para todo o sempre, ela é uma obra escrita, e somente escrita. A ruptura com seu autor está consumada. Doravante, ela ingressa na única história possível, a de seus leitores, as dos homens vivos que ela nutre. Em certo sentido, uma obra atinge a verdade de sua existência literária quando seu autor morreu. Toda publicação, toda edição inaugura a relação impiedosa dos homens vivos com o livro de um homem virtualmente morto. Tendo reconhecido a densidade da reflexão de Ricoeur, a leitura de teus escritos,
Paulo, e sobretudo de tuas cartas, permite-me questionar, porém, esta hermenêutica do diálogo interrompido. No dia 19 de setembro de 1998, durante a festa popular de encerramento do primeiro colóquio internacional Paulo Freire, no Recife, a Nita disse que não conseguia pensar em ti como ausente. Em 99, estive de novo na tua Recife encantada, e posso dizer com toda a sinceridade que o clima todo do primeiro e do segundo colóquio, bem como a pujança das realizações que tua obra continua inspirando no Recife e em muitos outros municípios de Pernambuco e em inúmeros lugares do mundo, são evidência eloquente de que continuas parceiro de nossas caminhadas. Essa tua presença, permanência, Paulo, eu as percebo intensamente em numerosos eventos, dedicados ao estudo de tua obra e à discussão de inúmeras experiências que nela se inspiram, nas mais diversas regiões do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, o Congresso Internacional, promovido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em 1998, congregou mais de 1.500 participantes. Em 99, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Yuri realizou em Santo Ângelo um colóquio internacional com 800 participantes. No Congresso da Unicinos, fundamos o Fórum Paulo Freire como instância permanente de diálogo e intercâmbio em torno de experiências e estudos relacionados com tua obra. O primeiro encontro do Fórum realizou-se na Unicinos, nos dias 21 e 22 de maio de 99, contando com mais de 70 trabalhos inscritos. Em maio deste ano, o segundo encontro anual será sediado pela Universidade Federal de Santa Maria, coordenado por nosso amigo Fábio e outros estudiosos de tua obra daquela universidade. O Fórum Paulo Freire, nascido como criação e projeto coletivo, assim irá continuar, sendo sediado cada ano por uma cidade diversa do estado, constituindo-se pela dinâmica de sua organização uma experiência muito variada, prazerosa e ao mesmo tempo crítica e criativa de diálogo genuinamente freiriano ou paulino em torno de diferentes leituras e diferentes recriações de tua obra. Paulo, a leitura de tuas cartas pedagógicas foi para mim como a imersão numa imensa onda cósmica de ânimo, de esperança e do sentimento de que vale a pena persistir na luta. Sinceramente, há momentos em que a desesperança e a depressão parecem prevalecer. Mas ao sentir-te e ao ouvir-te inteiramente fiel até o fim na tua opção irrevogável de lutar, denunciando e anunciando com a veemência de sempre, tais sentimentos se esvaem. A terceira carta, que permaneceu incompleta sobre tua mesa, da qual tornamos conhecimento imediatamente após tua morte pelo fragmento publicado pela Folha de São Paulo, nos revela com eloquência a dimensão desta tua fidelidade total ao projeto coletivo de libertação, de que foste um inspirador maior e que prossegue como um dos grandes projetos de solidariedade que pertencem hoje à humanidade. Ao refletir sobre esta tua perseverança perene, lembrei-me de 3 insígnias intelectuais que me ajudam a caracterizá-lo no seu significado histórico. Teu e nosso grande amigo, parceiro incomparável de tuas lutas, Hernani M. Fiore, na última conversa com que ele estive em 1984, disse: Paulo, estou feliz porque não paraste. Aproximo esta declaração do amigo inesquecível, já próximo então da viagem derradeira, à afirmação enfática do filósofo argentino Gustavo Sirigliano. Tendo lido teu livro Pedagogia da Esperança, ele analisa o sentido de tua obra dentro de um paradigma temporal de 3 momentos. O pré-tempo, período auroral de grande mobilização popular na América Latina que precedeu as ditaduras. O contratempo, período de repressão, prisões, exílios e execuções. E o de destempo. O destempo, ou a assincronia, foi o fenômeno que atingiu, segundo ele, quase todos os que voltaram dos diferentes exílios, ou silêncios repressivos da longa noite dos regimes militares. Com relação a ti, porém, o ilustre filósofo proclama enfaticamente:
Sostengo que Paulo Freire ha quebrado el tiempo de destiempo porque no ha perdido la palabra, y eso es una hazaña en nuestro continente. A expressão usada por Cirigliano, isto é, uma façanha em nosso continente, lembra-me as análises que James Petra faz com relação a um fenômeno bastante generalizado, que ele caracteriza como dos intelectuais em retirada que renunciam cada vez mais ao marxismo e se tornam conselheiros políticos do status quo. No Seminário Internacional Ernesto Che Guevara, 30 anos, Petras declarou: tradução da leitora. Acredito que o interesse que existe agora em Che Guevara, em parte, reflete o fato de que Che começou o revolucionário e põe fim à vida revolucionária. No mundo de hoje, muitos jovens assistem, ouvem e eles discordam de muitos personagens, líderes políticos que começaram como revolucionários e agora, de uma forma ou de outra, outro arrependido critica seu passado e busca formular projetos de acomodação com o neoliberalismo, usando seu prestígio do passado, sua militância, sua coragem como instrumento para evitar debates, críticas sobre seu comportamento atual. E diante desta manipulação de seu passado, Che manifesta um contraste. Paulo, achei altamente expressivo o título Pedagogia da Indignação escolhido por Nita para o livro que contém tuas cartas pedagógicas. Penso, porém, que mesmo ao denunciar com indignação, tu sabias ser mansamente respeitoso das pessoas. Confesso-te que às vezes não consigo imitar a tua mansidão. Foi assim que num artigo meu, ao pensar nestas reflexões de Petras, num tom irreverente escrevi: eu me pergunto se os numerosos ex-revolucionários e ex-esquerdistas foram realmente revolucionários. Eu chego a pensar que certas vocações revolucionárias têm muito mais a ver com Freud do que com Marx. Ou seja, parece tratar-se de reprises equivocadas ao longo da vida, de revoltas edipianas mal solucionadas, mais do que as autênticas vocações revolucionárias. Paulo, a leitura de tuas cartas nos oferece pistas extraordinariamente ricas e desafiadoras para novas leituras de tua obra. Foi esta, aliás, a preocupação e a ideia inspiradora do Fórum Paulo Freire, com minhas alunas e meus alunos do mestrado em Educação da UFPEL. Também realizamos, em 98, uma experiência interessante nesta linha, fazendo de teu livro Pedagogia da Autonomia uma leitura temática. Cada aluna ou aluno lê o livro na ótica de seu tema preferido, de acordo com sua formação de origem e com o objeto de sua pesquisa de mestrado. Nas sessões do seminário, as diferentes leituras eram socializadas e discutidas, sendo assim integradas numa leitura coletiva de teu livro. No Fórum Paulo Freire, em 99, intitulei meu trabalho Leituras Proibidas de Paulo Freire e reli tua obra nas perspectivas da africanidade e do campo, cultura e educação do campo. Uma das releituras que desejo fazer em diálogo com outros colegas é a teológico-bíblica. Já falei com um amigo Danilo Streck, da Unicinos, que aderiu logo à ideia. Trata-se de ler tua obra e tua trajetória de luta a serviço dos condenados da terra, dos oprimidos do mundo, na perspectiva de tua fé cristã, que não foi a fé de um cristianismo comprometido com o status quo, mas sim na linha de uma teologia da libertação e da laicidade, como preconizaram Latour du Pin, Ozanam, Boucher, Teilhard de Chardin, Bernanos, Pegu de Lubac, Chenu, um cristianismo como o queriam Lebré, El de Câmara, Duclerc, um cristianismo de fortes, de lutadores, como visualiza Monnier no seu livro Meditação, L'Affrontement. Um cristianismo como o descortinou João 23. A leitura de tuas cartas pedagógicas surpreendeu-me pela variedade e riqueza de enfoques, alguns novos ou menos enfatizados em tua obra. Entre estes eu destacaria o da família, ou do tema Educação em Família. Ao destacar, não posso incluir, porém, no reducionismo. Tu queres dirigir-te aos jovens pais e mães, aos filhos e filhas adolescentes, mas também a professores e professoras.
Tratas dos problemas do dia a dia, mas ao mesmo tempo na perspectiva ampla das grandes mudanças acontecidas em nossos tempos e daquelas que estão acontecendo de forma sempre mais rápida. Na tua primeira carta, Paulo, eu revivi a fraternal conversa que tivemos, quando jantamos juntos no Hotel Embaixador em 1995, e o ponto de partida de nosso diálogo foram meus filhos, Diego e Michel, que havias conhecido ao almoçar em nossa casa naquele dia 18 de maio. A educação de nossos filhos e de nossos alunos torna-se um desafio sempre maior, diante da magnitude crescente dos problemas que o mundo atual nos propõe. Tu não tens receitas, Paulo, e nunca foi este o sentido de tuas obras. Todavia, tuas cartas pedagógicas nos oferecem, isto sim, contribuições valiosas para todos nós, mães e pais, educadores e educadoras do novo século e do novo milênio. Obrigada, Paulo. Não posso delongar-me em detalhes, nomearei alguns ainda dos temas novos e dos novos enfoques de temas por ti já abordados amplamente. Se não é novo o tema da ecologia, é o novo enfoque e a ênfase com que o tratas. Falas do amor ao mundo no contexto do amor à vida, desafiado por tua santa e veemente indignação perante o espetáculo cruel e desconcertante de 5 adolescentes brincando de matar, barbaramente em Brasília, Galdino, o índio Pataxó. O tema da ecologia está intimamente associado ao da ética, que perpassa tuas cartas da primeira à última página. Da mesma maneira que perpassa na minha leitura, como tema central, ideia geradora, tema-chave, o teu livro Testamento, Pedagogia da Autonomia. Tu contrapões nas cartas, como naquele livro, a ética universal do ser humano, a ética da solidariedade, a ética do mercado, insensível a todo reclamo das gentes e apenas aberta à gulodice do lucro. Paulo, há um novo modismo por aí, inclusive entre ex-revolucionários arrependidos, propalando que não tem mais sentido na pós-modernidade falar as linguagens da ética e da política, superadas pelos delírios fatalistas da globalização e da internet. Que bom, Paulo, que não paraste proclamando até o fim, com o vigor de um pedagogo profeta, e as dimensões ética e política como exigências ontológico-existenciais e históricas da pessoa e da convivência humana, e em particular da educação. A leitura atenta de tuas cartas exigirá de todos nós uma releitura de tua obra. Elas acrescentam novas dimensões, ressignificando em sua totalidade o teu legado, sem esquecer as perspectivas da inteligência, da razão, da corporeidade, da ética e da política para a existência pessoal e coletiva. Enfatizas também o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, da curiosidade, da criatividade, da intuição, da esteticidade, da boniteza da vida, do mundo, do conhecimento. No que tange às emoções, reafirmas a amorosidade e a afetividade como fatores básicos da vida humana e da educação. Com relação à política, o problema do poder adquire novas configurações. Contra as tentações de abdicar da luta, de renunciar à utopia, de negar a esperança, denunciaste com o mesmo vigor com que denunciaste em Pedagogia da Autonomia todas as formas de compreensão mecanicista e determinista da história, e proclamas: uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica, radical, liberadora é trabalhar contra a força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra, baseado na convicção de que o amanhã não é algo inexorável e de que por isso mesmo não está dado de antemão. Anuncias a viabilidade de um projeto de mundo e o direito das classes populares de participar dos debates em torno de um projeto de mundo. Paulo, tu consideras as classes populares organizadas em seus movimentos próprios, portadoras do sonho viável e agentes históricos da mudança. Entre estes movimentos populares, salientas a importância histórica do MST, depois de lembrares a trajetória de lutas do Sem Terra de ontem e de hoje, refletindo sobre a grande marcha que o MST do Brasil inteiro realizou em 1997, declaras: que bom seria se outras marchas se seguissem à sua.
A marcha dos desempregados, dos injustiçados, dos que protestam contra a impunidade, dos que clamam contra a violência, contra a mentira e o desrespeito à coisa pública. A marcha dos sem-teto, dos sem escola, dos sem hospital, dos renegados. A marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível. Paulo, não posso concluir sem voltar à tua terceira carta. Diante do episódio da trágica transgressão da ética dos jovens assassinos do índio Pataxó em Brasília, afirmas de tal episódio. Nos adverte de como urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como o respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Paulo, tu estás defendendo o valor da vida na sua universalidade sob todas as suas formas, com a veemência do Cristo que expulsou os profanadores do santuário e com a linguagem poética e mística de Francisco de Assis, eleito o maior personagem do milênio recém-findo. Tua defesa não se inspira num sentimentalismo vago, mas sim na radicalidade de uma exigência ética que assim proclamas. Não creio na amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornamos capazes de amar o mundo. A civilização ocidental, expressa na racionalidade fria e calculista da filosofia, da ciência e da tecnologia modernas, revelou-se incapaz de salvaguardar os valores que defendes e de articular a linguagem com que te comunicas. Degenerada num projeto de mundo identificado com o desamor da ganância fraticida, da posse, do lucro e da especulação financeira, conduziu a humanidade à beira da destruição total. Paulo, há algum tempo venho meditando que me parecia deslocar-te do Ocidente para o Oriente e para o Sul, lendo tuas cartas, confirmo-me nessa impressão de que, sem renunciar ao vigor da ciência e da filosofia, estás muito mais próximo do pensamento e da visão de mundo dos grandes mestres orientais, como também do espírito cósmico, místico, acolhedor e musical dos povos africanos. Paulo, simpatizo com a ideia de pensar em teu projeto pedagógico-político, na constelação do que denomino pedagogia das grandes convergências. Eu me lembro alguns grandes mestres da humanidade que, no século findo, lutaram e dedicaram suas vidas por um projeto mais humano, fraterno e solidário de mundo. Sem excluir outros, penso nos seguintes: Gandhi, João 23, Luther King, Simone Weil, Lebret, Francis Fanon, Che Guevara, Teresa de Calcutá, Dom Helder Monnier e outros. Ao pensar em outros, lastimo, Paulo, que tua despedida inesperada tenha impedido um encontro já previsto com o filósofo G. Habermas, por ocasião da viagem que farias à Alemanha em 1997 para participar do Congresso Internacional de Educação de Adultos. Teria sido, com certeza, um diálogo histórico em alto nível entre dois pensadores de estatura internacional. Cabe a nós, pois, não fundarmos clubinhos ou capelas, mas promovermos o diálogo amplo e crítico entre as grandes teorias que, contra a maré do determinismo e do fatalismo inexorável da economia de mercado, da especulação, da ganância e da exclusão, querem contribuir para um novo projeto planetário de convivialidade humana. Cabe a nós, Paulo, que aqui ficamos, derrubarmos muros e inventarmos o que venho chamando há alguns anos uma engenharia epistemológico-pedagógica de pontes, através das quais possamos ir e vir ao encontro uns dos outros, sonhando com o dia em que possamos sentar à sombra desta mangueira da fraternidade global. Se tua voz, Paulo, fosse uma voz solitária, a esperança se tornaria difícil. Alegrar-nos ver-te situado num processo histórico de grande envergadura. Tenho certeza plena de que todos os grandes mestres citados acima e dezenas de outros assinariam o que escreveste em tuas emocionantes cartas pedagógicas. Elas lançarão luzes novas sobre os caminhos de milhares de educadores e de muitos milhões de pessoas no mundo inteiro, que, inspirados na tua obra, lutam para a construção histórica de um novo projeto de humanidade. Porto Alegre, 20 de janeiro de 2000.